Já ouviram falar da Revolta dos Búzios? Nem eu. Tá. Obrigada. Vocês conhecem ou já ouviram falar da Revolta dos Búzios? Eu não. Já ouvi falar. Sabe mais ou menos o que foi? Não. Sabe onde foi? Onde foi? Aqui na Bahia. Tá bom, obrigada. Eu sei que Ivo falou disso, mas não sei mais nada. Você sabe alguma coisa? Faz ideia mais ou menos de como foi ou algo? De onde foi? Onde foi? Onde aconteceu? Tá bem, tá, obrigada. Você conhece ou já ouviu falar da Revolta dos Búzios? Você vai editar o vídeo? Aula de história há muito tempo. Eu acho que já. Eu acho que Você achando que já ouviu falar, você acha que lembra de alguma coisa? Não. A Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, também conhecida pelo nome mais popular, Revolta dos Búzios, foi uma tentativa de rebelião, talvez de revolução social, ocorrida em Salvador, na Bahia, em 1798. É uma revolta que está inserida em uma conjuntura de muitos levantes e revoltas e motins, é uma conjuntura que a gente diria de um momento revolucionário que o mundo vivia, certo? Que ele vivia depois da Revolução Americana, de Independência, Revolução Francesa, Revolução Haitiana, né, Independência do Haiti, no processo da Revolução de São Domingos. Todas essas revoluções criaram um contexto, um caldo revolucionário que agitaram várias partes do mundo. A América Portuguesa, hoje Brasil, foi mais uma dessas regiões profundamente abaladas por essas revoluções e todo um caldo de revolução se deu por aqui. Em Salvador, particularmente, tinha havido 2 anos antes alguns processos de carestia. Carestia era quando havia um aumento do preço dos alimentos, seja por falta de alimentos, seja por vendedores que estocavam esses alimentos e não colocavam à venda justamente para ter esse aumento. E com o aumento de preços vem naturalmente a fome, quem está rindo ali? A fome, vem aumenta a miséria, aumenta a pobreza. Então tudo isso cria uma situação onde as pessoas ficam mais revoltadas e mais propensas a seguir projetos de contestação da ordem, certo? A Conjuração dos Alfaiates foi um desses projetos. Ele foi, na verdade, ele começa com um grupo de revoltosos que começa a conspirar e começa a lançar papéis, né, e colocar em passagens da cidade. Colocavam, obviamente, escondidos, porque era proibido. Na época não havia imprensa livre, não havia uma grande liberdade de comunicação. E eles passaram a colar, fixar alguns papéis mesmo, chamando o povo para se rebelar. Aí nos papéis, inclusive, foram 11 papéis, eles são muito famosos. Esses papéis estão até hoje. Dos 11, 10 estão no Arquivo Público da Bahia. Um foi queimado já no mesmo dia por uma das pessoas que viu. Esses 10 papéis estão lá guardados, muitas pessoas estudam o conteúdo daquilo ali. E esses papéis mostram um pouco do que foi, quais eram os planos que esses amotinados tinham. Após colar esses papéis, o governo imperial passou a se preocupar já com isso, passou a pegar a caligrafia e tentar comparar com de outras pessoas para descobrir quem era responsável por esses papéis. E chegou no nome de Luiz Gonzaga, nome, né, já rebelde desde então. Luiz Gonzaga era um soldado bastante rebelde, ele já tinha 3 saídas do exército. Como é, Thiago, se chama quando o cara faz uma saída forçada do exército? Enfim, esqueci a palavra agora, mas são 3 abandonos do exército. E ele já era uma figura assim, né, que suscitava a preocupação das autoridades. Então ele foi rapidamente preso. E de fato ele estava participando da conspiração. Uma vez que esse cara foi preso, o Luiz Gonzaga, os outros conspiradores se reuniram no mesmo dia para ver o que fazer e resolveram marcar uma reunião, chamar pessoas que eles imaginassem que
fariam parte da revolta, para que juntas elas pudessem, se tivessem um número, pudessem livrar esse Luiz Gonzaga da cadeia e tentar, inclusive, tomar o poder, quem sabe. Nesse processo de chamar para a rebelião, para a reunião, que culminaria com uma possível rebelião, algumas das pessoas que foram convocadas, elas delataram, elas foram X9, né, digamos assim, elas informaram as autoridades desse processo e a autoridade foi lá e prendeu uma parte deles que apareceu na reunião e iniciou o processo da devassa. Então, na verdade, antes mesmo que essa rebelião pudesse dar em qualquer coisa, ainda no momento de planejamento, de conspiração, ela foi, digamos, sufocada. E a partir daí iniciou um processo de penalização, digamos assim, das pessoas que estavam participando. Deixa eu dar uma pausa aqui para organizar meu pensamento. Falar de... Enfim, vou caracterizar um pouco com esse levante que ele tem especial. Esse levante ele acontece na mesma época, praticamente, né, que outros importantes. O mais importante de todos seria a Inconfidência Mineira. Só que no caso da Conjuração Baiana, da Revolta dos Búzios, tem uma particularidade, que é a particularidade é o conjunto de setores sociais que estão representados nessa revolução. Ao contrário da Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, a participação de setores pobres da sociedade foi grande. Então você tem um número alto de, na época chamado de mulatos, hoje eles chamariam de pardos, muitos mulatos, muitos negros, várias pessoas pobres, entre elas artesãos, alfaiates, muitos alfaiates. Não é à toa que um dos nomes dessa rebelião é justamente a Conjuração dos Alfaiates. Temos também pedreiros, enfim, uma gama de profissões livres, porém pobres e tipicamente urbanas. Inclusive temos a participação de escravos nessa conjuração. Temos também gente da elite branca, inclusive, mas eles não eram a maioria. E comparando com a Inconfidência Mineira, o programa da Conjuração Baiana ele era muito mais radicalizado. Ele vinha diretamente inspirado na Revolução Francesa. Inclusive as palavras que estão nos papéis, elas remetem diretamente à Revolução Francesa. Então se fala muito em liberdade, igualdade, povo, enfim, termos que ficaram muito corriqueiros na linguagem política por conta da Revolução Francesa. A pauta deles era muito diversificada, na verdade eles não tiveram digamos assim, uma listagem plena. O que se conseguiu foi, a partir dos papéis, averiguar algumas coisas que eles discutiam e depois na devassa, ou seja, nas entrevistas, as pessoas iam falando quais eram os seus ideais e tudo mais. Uma das coisas que ficou clara era a questão, enfim, baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, né, da Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa. Eles propunham, já de cara, o fim da escravidão, que era extremamente radical. A gente tem que entender que nessa época a escravidão estava vivendo seu auge. Praticamente não se concebia o fim da escravidão naquele momento. Então era óbvio que essa era uma pauta que ia afetar diretamente as pessoas mais poderosas do Império, portanto garantiria uma repressão a esses revoltosos nos anos seguintes. Além disso, eles propunham o fim da monarquia, a implementação de uma república, o fim do pacto colonial, né, da condição, pacto não se fala mais em pacto, mas o fim da condição de colônia que a Bahia e outros estados viviam. Então a ideia era que você pudesse romper o exclusivo metropolitano, ou seja, a obrigatoriedade de se negociar apenas diretamente com Portugal e poder passarem a negociar com outros países. Ou seja, colocar a Bahia em uma situação política de autonomia e não mais de colônia. Além disso, tinha pautas menores, pautas como, enfim, aumento de soldo para soldados. Tinha muitos soldados, muita gente da Guarda Nacional participando. Guarda Nacional não, desculpe, ainda não havia sido criada. Mas pessoas do Exército que já participavam. Mais soldado raso, né? Nada de capitão ou comandante. E uma das coisas, das demandas deles era essa, aumento de soldos, fim da discriminação aos pretos e pardos. Isso é muito importante, mostra um elemento racial fortíssimo desse motim, que eles, enfim, defendiam, eles entendiam que soldados
negros e pardos viviam situações de opressão, de racismo, discriminação dentro das tropas e eles queriam combater isso. Enfim, todas essas questões trazem um programa político muito radicalizado para a época, um programa que é até surpreendente de certo modo, certo? Eles trazem questões que não haviam sido trazidas ainda e comparada à da Inconfidência Mineira estão muito mais avançadas e não à toa isso resultou numa condenação muito mais dura do que a da Inconfidência Mineira. Não só por isso, mas também porque por causa da condição social dessas pessoas. Enquanto na Inconfidência Mineira tinha muitas pessoas de elite, dessa vez tinham muitos pobres, então eles trataram de dar o recado e se é difícil você condenar pessoas ricas e importantes, né? Com os pobres era muito tranquilo, tanto é que as 4 figuras principais desse movimento foram condenadas à morte. Temos Lucas Dantas, o próprio Luiz Gonzaga, João de Deus, enfim, alguns nomes dos mais famosos. 4 pessoas, 2 soldados e 2 artesãos foram condenados à morte, foram esquartejados e suas partes do seu corpo foram colocadas a público para intimidar mesmo as pessoas. A cabeça de um ficou no dique, enfim, saiu pendurando por alguns dias. E a ideia, inclusive, era que deixassem até que apodrecesse, para as pessoas realmente perceberem qual era o risco de você confrontar a monarquia. Não foi deixado até apodrecer, porque a inspeção sanitária da época não permitiu, porque começa a feder, começa a transmitir doença, foi retirado. Mas por alguns dias esses líderes tiveram suas cabeças expostas, uma cena que a gente pode imaginar horrível. Escravos foram punidos, alguns com 500 chibatadas, mas no geral escravos eles não eram, dificilmente eles recebiam pena de morte, porque o escravo, ele, enquanto propriedade de algum senhor, normalmente rico, se você punisse o escravo com pena de morte, você estava na verdade retirando um bem do senhor. Então a pena mais comum foi colocar os senhores para vender esses escravos, coisa e tal. Mas o fato foi que eles tiraram essas pessoas do circuito. Muita gente foi desterrada, foi colocada lá na África. A ideia era tirar do circuito baiano para impedir que essas ideias fossem mais uma vez retomadas. Então o que fica de saldo dessa conjuração é um programa muito radical, como eu disse, e que por ser tão radical e que por mexer em questões muito estruturais da sociedade, mexer na questão racial, na questão da escravidão, na questão da monarquia, sofreu uma retaliação muito mais forte do que era de se imaginar. Afinal, eles não chegaram nem a fazer nada, eles estavam apenas na fase da conspiração, apenas pregaram alguns papéis e mesmo assim foram condenados a penas brutais, que tiveram toda a pompa, a cerimônia, as pessoas foram a público ver essas chibatadas, a morte deles, tudo isso foi feito de forma muito pública, inclusive com o exército apontando armas para a população, para garantir que não tivesse uma revolta, qualquer coisa do tipo, nesse momento da punição. Então é basicamente isso, é uma revolta que inspira, né, até hoje, tanto é que você vai ver em vários movimentos retomando, se reapropriando dessa revolta. O Logum já saiu com a temática da revolta dos búzios. Enfim, vários setores da sociedade hoje reivindicam